Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, esse espaço precioso aqui no YouTube para a gente aprender mais da Palavra de Deus, respondendo aí perguntas dos nossos leitores para que possamos alcançar muita profundidade, mas claro, com muita simplicidade, sem aquela linguagem difícil da teologia, para que a gente possa avançar cada vez mais no estudo da Palavra de Deus. Eu já escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com, dá uma passadinha lá depois, temos muitos estudos para você acessar, é bênção. Quero também deixar aqui, antes da nossa pergunta de hoje, rapidinho o aviso, acesse aqui no primeiro link aqui dos comentários, na primeira linha dos comentários, informações do nosso curso, Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Está com vagas abertas para você estudar comigo, tá bom? Aulas em vídeo, contato direto comigo pelo WhatsApp, vai ser bênção. Olha só a pergunta então da nossa leitora. Uma das explicações de Paulo na sua carta aos Efésios me deixou um pouco confusa. Ele diz ali que Jesus levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Não consegui compreender muito bem o significado disso. O que seria esse cativeiro e esses dons? Pode me ajudar a compreender melhor esse texto? Então nós vamos responder a pergunta dessa nossa leitora, né? E a pergunta dela é: o que significa que Jesus levou cativo o cativeiro? Pense um pouquinho aí. É uma expressão um tanto quanto complicada, né, para a gente entender assim inicialmente, só numa primeira leitura. Então vamos analisar o contexto, analisar o texto para a gente aprender o que Paulo quis nos comunicar aqui na palavra. Primeira coisa, né? O texto está em Efésios 4:8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então nós vamos observar que essa citação aqui de Paulo é uma citação que ele pega dos Salmos 68, 18, e faz uma aplicação deste salmo a Jesus Cristo, ok? Então, é uma aplicação do Antigo Testamento para Cristo. Agora vamos analisar um pouquinho a estrutura desse texto, cada parte dele, para a gente compreender melhor os significados aqui para a gente com muita profundidade. Vamos lá. Primeiro, Paulo diz aqui, né? Por isso diz, né? Quando ele usa aqui a palavra diz, ele está se referindo à Escritura, né? Quem diz? É a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento, como nós vimos, Salmo 68, versículo 18, né? De onde Paulo tira essa referência, esse ensino, e aplica ao Senhor Jesus Cristo. Na sequência, diz o seguinte: quando ele subiu às alturas, né? Quem é ele? Aqui no contexto nós temos uma aplicação ao Senhor Jesus Cristo. E subiu às alturas vai nos indicar então um acontecimento registrado nas Escrituras. Claramente a citação da ascensão, ou seja, a subida de Jesus Cristo ao céu, narrada em Atos 1, versículo de número 11. Então Paulo está citando aqui o Salmo e aplicando aquele acontecimento que ocorreu ali sob os olhos de diversas testemunhas em Atos 1:11, quando Cristo sobe então às alturas, né, finalizando ali o seu ministério aqui na terra, né, depois da sua ressurreição. E na sequência a gente vai aprender ainda mais uma coisa muito interessante. Olha só. Levou cativo o cativeiro. Então esta subida de Jesus Cristo gerou um resultado. E Paulo então vai explicar que ele levou cativo o cativeiro. Cativeiro, a gente conhece até, né, uma palavra até que é bem conhecida para a gente, é um local de prisão, ou seja, um local para manter pessoas presas. Mas que pessoas são essas e que prisão é essa? Essa prisão e essas pessoas são os pecadores presos na prisão do pecado. Quando diz levou cativo, está dizendo que levou capturado. Ou seja, nós temos aqui uma figura de linguagem muito interessante que mostra que a obra de Cristo destruiu o domínio do pecado que nos condenava. Então, este cativeiro onde nós, pecadores, nos mantínhamos presos, foi destruído, capturado, totalmente anulado e destruído pela obra de Cristo.
E esse cativeiro, então, nos mantinha, né, de uma forma ali presa, totalmente debaixo do domínio do pecado, um cativeiro destrutivo. Então, a primeira fase aqui do texto de Paulo vai mostrar que Cristo nos deu essa bênção, e de fato, né, a palavra vai dizer que nós somos libertos do domínio do pecado. Então, esse é o significado de levou cativo o cativeiro. Ele prendeu o que nos prendia, ele destruiu as correntes que nos prendiam, que nos permitiam ficar ali numa vida terrível e nos trouxe para uma nova realidade. Esse é o significado. E na sequência o texto diz então que ele concedeu dons aos homens. Olha que lindo isso. Concedeu dons aos homens. E aqui nós temos uma clara menção, né, quando ele diz dons, ele tem uma clara menção aqui a João 16:7. Olha só. Mas eu vos digo, né, Jesus Cristo estava dizendo ali para os discípulos, a verdade. Convém-vos que eu vá, ou seja, que ele morresse e realizasse toda a sua obra até o fim. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, por isso, Paulo aplica muito bem o salmo aqui, quando diz que Cristo, então, subiu às alturas, né, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E esse dom, ele tem a ver com a vinda do Espírito Santo para nos abençoar. Isso é muito interessante. Então, a subida de Cristo possibilitou o envio do Espírito Santo, conforme nós vemos aqui em João 16, versículo de número 7, que equipa a sua igreja com toda a sorte de dons espirituais para a realização de toda a obra do Senhor. E por fim, concluímos então que o cumprimento da obra de Cristo possibilitou o nosso perdão completo. Nada mais nos mantém cativos, em cativeiro, presos. Somos libertos plenamente. E mais, capacitados pelo Espírito Santo que nos concede dons para a realização da obra que Deus quer realizar através das nossas vidas. E no final, então, dessa exposição só cabe dizer uma coisa: glória a Deus. Deus seja louvado por tão maravilhosa obra. Se você gostou desse estudo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e, claro, deixe o seu comentário aqui para ver se você gostou, para dar um ânimo aqui no professor. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.